E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Eu sou o professor Hidalberto, essa é a nossa aula 76 de matemática e vamos começar. Mas antes disso, eu tenho alguns recados para dar para vocês. Não se esqueça de fazer as atividades do Google Classroom direitinho, fazer a atividade obrigatória que está no aplicativo para validar a sua presença na aula de hoje. Se você não tem acesso à plataforma, faça as atividades direitinho no seu caderno e leve para a escola, na medida do possível, para os professores poderem fazer a correção. Também não se esqueça de que durante a aula você precisa tomar nota das informações que forem importantes, tá? Então, talvez não dê tempo de você copiar tudo que está escrito no slide, mas dá tempo de você marcar uma palavra-chave, de você fazer uma anotaçãozinha daquilo que for mais relevante, aquilo que você esqueceu, aquilo que é mais importante ali do que a gente estiver trabalhando. E vamos começar. Na aula passada, nós trabalhamos equações literais. O que é uma equação literal? Uma equação literal do primeiro grau. É uma equação que tem várias incógnitas, várias letras, várias variáveis. Mas a gente resolve a partir de uma. A gente escolhe uma delas e a partir dela é que nós vamos trabalhando o resultado. Ou seja, o resultado dessa equação literal vai ser o quê? Vai ser uma expressão algébrica. Todas as outras letras vão ser chamadas de parâmetros. Por que parâmetro? De acordo com o número que você colocar no lugar dessa letra, você vai ter um certo resultado para aquela equação original. Certo? Então a equação literal ela funciona assim. Então não se espante, e tem uma equação com 4, 5, 6 variáveis. Equação literal, a gente resolve essa equação a partir de uma variável, e as outras a gente vai trabalhando como polinômio, como expressão algébrica, coisas que nós já vimos antes, certo? Então, essas informações são bem importantes. Uma incógnita você vai escolher, as outras são parâmetros, tudo bem? Então, eu quero começar aqui com um exercício, tá? Eu tenho um exercício para você, são duas equações literais para você resolver, e nós vamos resolver essa equação literal a partir de x. Tá? Então, nós vamos descobrir nessas equações o valor de x. Então, todas as outras letras vão acompanhando os números como se fossem os números de uma equação simples. Tá? Aqueles monômios lá, vamos olhar aqui a letra A. 3ax menos 2a é igual a 10a. O 3a, o 2a e o 10a são monômios. E a gente vai trabalhando com eles da mesma maneira como nós trabalhávamos com os números. Passa todo mundo para lá com sinal trocado, sinal de operação trocado, e a gente vai resolvendo. Então, a letra A, 3ax menos 2a é igual a 10a, quero saber o valor do x. E na letra B, 6x é igual a 12ab. Eu quero saber o valor do x, então você vai se preocupar com o x. Tá? Te dou um tempinho para você resolver.
E aí, pessoal, conseguiram resolver esse exercício? Tranquilo? Não? Teve dificuldade? Vamos conferir o resultado aí para ver onde foi que você teve dificuldade e acertar essa tua dúvida. Vamos lá. Na letra A, eu tenho assim, 3ax menos 2a é igual a 10a. Eu quero resolver a equação na variável x. Então, o a vai para o outro lado junto com os números, certo? Então, veja. O menos 2a, eu vou fazer o que com ele? Ele está subtraindo, ele vai passar para o outro lado da igualdade, somando. Então, vai ficar 3ax igual a 10a mais 2a. Certo? Agora, o que eu faço? Repare que o 10a e o 2a são termos semelhantes. Então, eu posso somar eles. 10 mais 2, 12a. Agora, o que me resta? Me resta esse 3a do lado do x. Se eu tirar o 3a, eu fico só com o resultado do x. O 3a está multiplicando o x, vou passar para o outro lado, dividindo. Então, 3a passa dividindo, eu tenho o quê? 12a dividido por 3a. 12 dividido por 3 é 4, e as letrinhas eu faço o quê? Subtraio o expoente. A elevado a 1 dividido por a elevado a 1, 1 menos 1, a elevado a 0. E nós já conversamos antes que o a elevado a 0 é 1, certo? Esse a não pode ser 0. Então, o a elevado a 0 vai ser quanto? 1. Portanto, ele não aparece na minha resposta. O resultado dessa equação é x igual a 4. Tá? Então, se o x for 4, essa minha sentença ela vai ficar verdadeira. Tudo bem? Aí, depois, se eu quiser trabalhar em cima do a, eu escolho um valor para substituir no a e essa sentença sempre vai ser verdadeira, se o x for 4. Na letra B, eu tinha o seguinte, 6x igual a 12ab. Eu só preciso tirar o 6, que está do lado do x. Esse 6 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado como? Dividindo, operação inversa. Então, 12 dividido por 6 é quanto? 2. E repete o a e repete o b. Então, o meu monômio 2ab é a solução dessa equação literal que nós acabamos de resolver. Agora, nós vamos continuar observando situações de problema envolvendo essas equações literais, ver de que maneira que a gente consegue aplicar essas ideias. Tá? Por que a equação literal ela é importante? A equação literal ela é importante porque ela ajuda a gente a generalizar situações. Como assim generalizar situações? Se eu represento alguma situação matemática a partir de um número, só com números, eu tenho um resultado que eu não posso garantir se ele é válido para todos os casos possíveis. Agora, se eu pego essas informações e identifico com letrinhas, essa letra, se no lugar dessa letra, desse parâmetro, eu substituo por qualquer valor, eu estou garantindo que essa informação ela é válida sempre. Tá? Então, essa coisa de aplicar letras para generalizar situações em matemática é muito importante. E nós vamos ver isso agora nos próximos problemas. Dá uma olhada comigo. Problema 1. Um retângulo possui comprimento A e largura B. O que acontece com sua área se duplicarmos o comprimento na letra A? O que acontece se a gente duplicar o comprimento? Na letra B, duplicarmos a largura. Letra C, duplicarmos o comprimento e a largura. Letra D, triplicarmos as dimensões. Leia essa questão com atenção, porque ela não é uma questão de múltipla escolha. São 4 itens para você resolver, tá bom? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
E aí, pessoal, que conclusão vocês chegaram nessas questões? Vamos recordar o enunciado? Na número 1 diz assim, ó, um retângulo possui comprimento A e largura B. O que acontece com a sua área se duplicarmos o comprimento? O que vai acontecer se a gente duplicar o comprimento? Dá uma olhadinha aqui comigo no quadro, como eu fiz os desenhos. Eu tenho um retângulo aqui de comprimento A e largura B, certo? E eu vou duplicar a partir de agora o comprimento. Então, eu pego e desenho um novo retângulo e o meu comprimento vai ser 2 vezes o comprimento inicial. Qual que é a área desse retângulo e qual que é a área desse retângulo? Bom, a área desse retângulo é B vezes A, AB. E a área daquele retângulo ali? Você tem B vezes 2A, que é igual a 2 vezes o AB. Assim como você observa na figura, você deve observar também na expressão que nós escrevemos. Dá uma olhada na figura. Aqui eu tenho um retângulo e aqui eu tenho 2. Ou seja, eu tenho 2 vezes a área desse retângulo. Agora, olhe para a expressão algébrica. Aqui eu tenho a área AB e aqui eu tenho o quê? 2 vezes AB. Eu não escrevi separadinho assim por acaso. Eu queria que você observasse que, tanto no desenho, que é fácil de visualizar, como na expressão algébrica, eu tenho que perceber que, dobrando o comprimento, a minha área também dobra. Mas cuidado, dobrando o comprimento. Vamos ver agora o que pedia a letra B. A letra B falava assim, ó, duplicarmos a largura. O que acontece se a gente duplicar a largura? Eu fiz um desenho no quadro também com essa mesma situação. Duplicando a largura desse retângulo, o que vai acontecer? Ó, eu desenhei um retângulo em que a largura é 2 vezes a largura inicial e o comprimento é o mesmo. O que você já observa no desenho? Que a área foi duplicada. Se você calcular algebricamente, o que você vai ter? O comprimento é A e a largura 2B. Então, A vezes 2B é igual a 2AB. De novo, o que eu tenho? O dobro da área inicial. O dobro da área inicial. Na letra C, o que acontece? Foi pedido para duplicar o comprimento e a largura. Quando eu duplico o comprimento e a largura, o que acontece com a minha área? A minha área quadruplica. Então, essa é uma informação bastante importante. Se eu dobrar o comprimento e dobrar a largura, o que vai acontecer? A minha área quadruplica. Dá uma olhada. Eu tenho 2A vezes 2B. 2 vezes 2 é 4, repete o A e repete o B. 4 vezes a área inicial. Então perceba assim, eu não preciso fazer um retângulo que meça 1 por 2, um retângulo que meça 3 por 4, um retângulo que meça 20 por 30. Basta eu usar uma letrinha para o comprimento e uma letrinha para a largura, e essa informação ela sai para todos os retângulos que eu quiser. Sempre que eu dobrar o comprimento, eu dobro a área. Sempre que eu dobrar a largura, eu dobro a área. E se eu dobrar as duas dimensões, o que vai acontecer? A minha área quadruplica. E na letra D? Se eu triplicar as dimensões, o que vai acontecer? Triplicando o comprimento e a largura, em vez do 2 que apareceu em cada parte, vai aparecer 3. Então é fácil imaginar o quê? Que a minha área vai aumentar 9 vezes. Vamos conferir? Ó, na letra A, olha como eu escrevi. A área é dada por A vezes B. Tranquilo. Se eu duplicar o comprimento, 2A vezes B. Então, eu tenho 2 vezes a área inicial, que é o A vezes B. Certo? Na letra B, a mesma coisa, 2 vezes a área. Na letra C, 4 vezes a área quadruplica. E na letra D, a área inicial é o quê? A vezes B. 3A vezes 3B vai dar o quê? 9AB. Se você fizer o desenho, um retângulo de comprimento de largura B e comprimento A triplicado, você vai conseguir desenhar 9 retângulos de tamanho inicial AB, de área inicial AB. Tá? Então a gente faz isso com desenho, mas é importante que você perceba isso sem fazer desenho. Porque se eu perguntasse para você, se eu aumentar 16 vezes o comprimento e a largura, você vai desenhar 16 comprimentos e 16 larguras e fechar todos os retângulos? Não. Você precisa de um cálculo mais eficiente, que é dado por
por expressões literais, por expressão algébrica, por cálculo de equação algébrica, assim por diante. Tá bom? Vamos agora conferir o segundo problema. O problema 2, ele fala assim para nós. Sabe-se que o volume de um paralelepípedo é o produto da área da base pela sua altura. Tá? Você sabe já que o volume do paralelepípedo é comprimento vezes largura vezes a espessura, vezes a profundidade, enfim. Né? Entretanto, a gente pode interpretar da seguinte maneira. O volume de um paralelepípedo é o quê? A área da base vezes a altura. Certo? Essa é a informação que nós vamos utilizar nesse exercício. Letra A. Qual o volume de um paralelepípedo cuja área da base é 8 e a altura é x? Bem tranquilo essa. Letra B. O que acontece com o volume se a altura for 3x? Ou seja, se eu triplicar a minha altura, o que acontece? E letra C. Qual é a altura desse paralelepípedo se o volume for 24? Então, pense um pouquinho e eu já volto com a resposta.
Vamos conferir então a resposta desse exercício? Dá uma olhadinha comigo no enunciado do problema. Sabe-se que o volume de um paralelepípedo é o produto da área da base pela sua altura. Na letra A, qual é o volume de um paralelepípedo cuja área da base é 8 e a altura é x? Então eu fiz um desenho aqui no quadro para representar essa situação que nós vamos representar nesse problema. Dá uma olhada. Eu desenhei aqui um paralelepípedo e eu pintei a base, tá? Eu destaquei aqui a base para quê? Para você perceber que a base é o quê? É aquela parte do plano horizontal, onde ele está apoiado, certo? Então, a área desse retângulo aqui é 8. E a altura é x. Então, na letra A, qual que é o volume desse paralelepípedo? A área da base, 8, vezes a altura, que é x. Então, o meu volume fica como? Fica 8x. Bem tranquilo, né? Na letra B, ele pede para você triplicar a altura. O que vai acontecer se você triplicar a altura? Imagina comigo. Se eu triplicar a altura desse paralelepípedo, vai representar o quê? Vai representar eu empilhar 3 paralelepípedos do mesmo jeitinho, com a mesma base, né, com a mesma altura x, representa eu triplicar 3 paralelepípedos iguais. Então, meu volume vai fazer o quê? Ele vai triplicar. Certo? Mas vamos conferir isso algebricamente. Então, ó, na letra B, a área da base é a mesma, mas a minha altura é 3x. Certo? 8 vezes 3, 24. 24x. Só que você deve perceber o seguinte, que o 24x é o quê? É 3 vezes o volume inicial, que é 8x. O volume desse paralelepípedo é o triplo do volume do paralelepípedo inicial, que foi esse que nós desenhamos aqui no quadro. Certo? Então, triplicou a altura, o volume vai triplicar também. Aí na letra C, o que acontecia? Na letra C ele pedia assim, ó, qual é a altura desse paralelepípedo se o volume for 24? Então, dá uma olhada comigo. Você sabe que o volume desse paralelepípedo é a área da base, que é 8 vezes a altura x. Certo? Então, o volume é 8x. Se esse volume for 24, o que vai acontecer? O 8 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, e 24 por 8 é 3. Por que o professor não colocou nenhuma unidade de medida? Porque o exercício não apresentava unidade de medida. Mas se o exercício tiver uma unidade, centímetros, metros, o que quer que seja, você tem que colocar na altura centímetros, metros, tem que acompanhar. Tá? O resultado não pode ser só o número, tem que ser o número e a sua unidade de medida. Mas como o exercício não tem unidade de medida, você também não pode implantar um centímetro aqui, um metro, porque o enunciado não diz nada. A gente precisa ter clareza com relação a isso. Certo? Então vamos conferir o que nós escrevemos ali para ver se está certinho o teu resultado no caderno. Na letra A, o volume é 8x. Na letra B, o volume triplica, como nós já havíamos conversado. E na letra C, o meu x é igual a 3, conforme a gente tinha calculado ali também. Agora, nesse segundo exercício, tem algumas equações literais para você resolver, certo? Dá uma olhadinha aí nas primeiras, tenta resolver as 3 primeiras, e a gente volta corrigindo, e daí você resolve as 2 últimas. Tranquilo? Então, a gente já volta com a resposta.
Ah, professor, mas é pouco tempo para corrigir o exercício, para fazer o exercício no caderno. Nós vamos fazer as 3 primeiras, a, B e a C, e eu te dou mais um tempinho para você pensar na D e na E, tá? Mas confere comigo as 3 primeiras que eu imagino que você já tenha conseguido fazer. Na letra A, eu tenho o quê? 2x mais A igual a 5A. Eu quero resolver essa equação na variável x, tá bom? Então, olha só. O mais A vai para o outro lado como? Vai para o outro lado subtraindo, então vai menos A. Então, 5A menos A, 4A. 2x é igual a 4A. O 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Quanto que é 4A dividido por 2? 2A. Então, o meu x é igual a 2A. Bem simplesinha essa equação, tá? Na letra B, x mais 2y é igual a 12. A letra B, ela é mais simples ainda, mas ela guarda um procedimento que a gente vai usar muito ao longo aí das aulas, ao longo aí da continuidade do conteúdo, tá? Ela traz um procedimento que a gente precisa saber fazer sempre. Eu quero resolver o valor do x nessa equação. Então, esse mais 2y vai passar para o outro lado como? Menos 2y. Então, eu tenho o quê? X igual a 12 menos 2y. E essa expressão, 12 menos 2y, é a solução da minha equação. Tá? Ah, professor, mas é muito fácil. É muito fácil, mas você precisa levar isso para frente. Porque em algum momento eu posso te pedir assim, isola a incógnita x. Isolar a incógnita x é fazer isso aqui. X igual a o resto, o que foi para o outro lado. Certo? Beleza? Então agora nós vamos conferir a letra C. A letra C, ela já tem denominador, né? Ela já tem coeficiente fracionário, então toma cuidado ali. Eu vou usar aquela ideia de você passar os termos para o outro lado e passar o 3 que está dividindo, multiplicando. Mas você pode colocar 1 aqui embaixo do 4y, pode colocar 1 embaixo do menos 1, tirar o MMC e fazer o exercício normalmente, tá bom? Então, ó, esse menos 4y, eu vou passar para o outro lado, mais 4y, tá aqui. Esse 3 está dividindo, ele vai para o outro lado como? Multiplicando. Se ele vai multiplicando, ele vai multiplicar todos os termos. Então, eu preciso de um parênteses. Eu preciso cercar com parênteses. 3 vezes menos 1 é menos 3. 3 vezes 4y, 12y. Então, a resposta dessa equação é o quê? Menos 3 mais 12y. Tá? Resolvido em função de x. Tudo bem? Agora eu vou te dar um tempinho para você poder resolver a D e a E e a gente já volta com a correção.
Vamos lá então, pessoal, fazer a correção desses dois últimos exercícios. Dá uma olhada. Na letra D, eu tenho 3 vezes x menos a igual a 2x mais a. Então, a gente vai começar usando a propriedade distributiva para eliminar o parênteses. 3 vezes x é 3x. 3 vezes menos a, menos 3a. Igual a 2x mais a. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o menos 3a para o outro lado, mais 3a, e o 2x que está aqui desse lado somando com a, eu vou passar para o outro lado subtraindo. Tá? É importante que nesse caso em particular, ele é positivo e ele vai para o outro lado negativo. Mas nem sempre a gente faz isso. Tá? Então esteja atento com o que nós estamos passando para o outro lado. Então fica assim, 3x menos 2x igual a mais 3a. Certo? O que nós temos agora? Lembra dessa flechinha? Essa flechinha indica implicação, ou seja, daqui eu vou para lá. Eu não posso botar um monte de sinal de igual na mesma linha. Tá? Sem separar com uma seta assim, ou com um ponto e vírgula. Tá? Eu preciso dar uma organizada. 3x menos 2x é x. E a mais 3a, 4a. Então a resposta dessa equação é o quê? X igual a 4a. Tudo bem? Agora a letra E, que é o caso que dá um pouquinho mais de trabalho, a gente já começa fazendo o quê? Colocando um parênteses aqui e aqui. O MMC de 2, 3 e 6, você até pode calcular. Mas se você já acompanhou as últimas aulas em que a gente andou trabalhando aí com a equação do primeiro grau, você vai lembrar que em algum momento foi dito o seguinte: se o maior número é divisível pelos outros dois, ele é o MMC. Então, MMC de 2, 3 e 6 é o 6. Tá bom? Então, eu vou usar aqui um denominador só, uma fração, um traço só, para escrever toda a equação. 6 dividido por 2 é quanto? 3. 3 vezes o parênteses. Seis dividido por 3 é 2. E 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 6 é 1. Então, eu posso copiar direto x mais m. Não preciso mais do denominador, cancelo ele. Tá? Agora, nós vamos aplicar a propriedade distributiva para eliminar o parênteses. 3 vezes x é 3x. 3 vezes menos m é menos 3m. Mais 2 igual a x mais m. E agora? Passa o que não for x para o outro lado, e o que se tiver x do outro lado, vem para cá. 3x, esse mais x vem para cá, menos x, é igual a quem? M. Esse menos 3m vai para lá, mais 3m. E o mais 2 vai para o outro lado, menos 2. Certo? Como é que vai ficar agora? Reduzindo os termos semelhantes. 3x menos x, 2x. M mais 3m, 4m. Vai ficar 4m menos 2. Agora, o que acontece? Esse 2 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Quando ele for dividir, ele vai dividir a expressão inteira. Então, eu vou escrever o denominador 2 em cada termo, para a gente fazer certinho. X igual a 4m sobre 2 menos 2 sobre 2. Por quê, professor? Porque o 2 vai dividir todo o polinômio. Ou seja, vai dividir um termo de cada vez. 4m dividido por 2, 2m. 2 dividido por 2, 1. Professor, então eu poderia colocar o 2, um denominadorzão e escrever o 2 embaixo? Posso. Só que daí você não pode esquecer que esse 2 tem que dividir todo mundo. Ah, professor, e se ali fosse um 3, por exemplo, um número ímpar? Você ia fazer uma fração. Ia ficar 2m menos 3 meios, se fosse um 3, ou 15 meios, se fosse um 15. Como o número é divisível, então você escreve o resultado direto. Então o resultado vai ser o quê? 2m menos 1. Certo? Então, assim, equação literal, ela segue a mesma ideia da equação do primeiro grau, que foi o que a gente já tinha estudado antes. Só que
você tem que tomar cuidado com o seguinte, você não vai se preocupar com todas as letras. A letra que é a variável que você vai usar é a que você vai ter que trabalhar. As outras vão acompanhando os números nos passos operatórios que a gente vai fazendo, certo? Então, ali, conferindo as correções, ó, a letra A deu x igual a 2a, a letra B, 12 menos 2y, a letra C, menos 3 mais 12y, e a letra D, x igual a 4a, e na letra E, 2m menos 1, certo? Então, x igual a 2m menos 1. O que nós aprendemos hoje? Hoje nós resolvemos várias situações e problemas envolvendo o quê? Equação literal do primeiro grau, certo? Sempre são resolvidas tendo uma das letras como incógnita. Então, você tira da sua cabeça que você vai achar um valor para x, um valor para a, um valor para b, um valor para c. Não, você vai achar o valor, uma expressão algébrica representando a letra que foi escolhida no enunciado, tá bom? Feito isso, organize o seu caderno direitinho, tá? Faça as atividades do Google Classroom e a gente se vê na próxima aula. Até lá!